professor. Boa noite, Nod. Tudo bem? Tudo jóia. Então, o Nod estava falando sobre os indicadores, né? Eu estava num debate num grupo do Telegram sobre a importância do dividend yield, o dividend on cost, né? E estava assim, todo mundo, o yield on cost não é importante, o dividend yield é importante, e eu acabei discordando de todo mundo, né? Eu falei assim, depende do que você está analisando, né? Aí um dos meus argumentos foi assim, você está pegando o dividend yield e está analisando o que você está recebendo naquele mês, mas está esquecendo que alguns fundos, aquele recebimento é de um mês anterior ou até de 2 meses anteriores, né? Aí a pessoa fala assim, mas eu estou recebendo agora. Tá, você comprou o fundo nesse mês e está recebendo do passado. Aí você está, como o Nod falou, né? Você projeta isso no futuro. Você olha para frente assim, eu quero isso para sempre. Não tem essa questão de vou ter para sempre isso, né? No meio do mês, assim, você acabou de comprar. No dia seguinte, o fundo, né? Alguns fundos falam assim, teve uma vacância. E agora? Como é que você vai ficar com aquele rendimento que você projetou, né? Você achou que ia ganhar, mas não vai ganhar mais. Você vai ganhar do mês passado. Aquele está garantido. Agora, do mês que você comprou, ainda vai vir, né? Aí eu fico assim, como é que o pessoal não percebe essas coisas? E o outro rapaz falou de margem de segurança, né? Isso é tudo gestão de risco, né? E como eu comentei algumas vezes no grupo lá do Fundão e aqui nos comentários da live, eu sou formado em engenharia de segurança do trabalho. Então, assim, gestão de risco é o dia inteiro. Até para respirar tem risco, né? Sim. Eu falo assim, cara, você quer risco? Para respirar tem risco. Então, gestão de risco é fundamental. Aí o pessoal fica falando muito dos fundos. Mas tem vacância, tem isso, tem aquilo. Aí quando você vai para o exterior, né, os REITs, tem REIT de 3 mil imóveis. Lá o cara fala assim, não, vendi 300 imóveis esse mês, comprei 200, o saldo é menos 100, toca a vida, a gestão segue. E aqui no Brasil, o pessoal fica assim, mas como o professor Arthur fala, né? Poxa, vendeu o melhor fundo, o melhor imóvel do fundo. Sabe? O pessoal não tem, assim, é uma crítica mais ampla, assim, que eu gostaria de fazer, né? Porque o pessoal fica com medo de investir, mas não se toca nesses detalhes. Tem muito detalhe para você analisar. E, infelizmente, como o senhor falou também, é uma decisão solitária, né? Eu vejo que o pessoal fala assim, mas a casa de research ali, eu não confio. Naquela ali eu confio. Mas você, às vezes, na casa de research, tem 10, 20 analistas ali atrás, e você não sabe quem está fazendo a análise, né? Nas research menores, você até vê o dono da research, né? Quem está fazendo a análise. Aí você se apega àquele profissional e fala assim, não, esse aqui é o melhor. Mas é uma questão de gosto pessoal também. Eu gosto de alguns e não gosto de outros. Geralmente, esse aqui é o melhor porque ele fala aquilo que eu quero ouvir, né, Thiago? Tem aquele viés, né, da ancoragem. Eu quero a confirmação do que eu quero, né? Eu quero ouvir ali o que eu quero. Eu não quero ouvir alguém me contrariando, né? Aí o pessoal no chat estava comentando do hectare, né? Por causa disso, por causa daquilo. Tinha avisos de analistas independentes há mais de ano. O pessoal estava avisando, gente, isso aqui é uma bomba. Aí tinha, não é bomba não, você que é pessimista. Aí tô avisando, depois eu vou falar que eu avisei. E ficava naquela situação, meu Deus. Aí um outro colega até comentou no chat assim, e o Iridium? Né? Aí o Iridium tem hectare, tem Tord, tem tudo lá dentro, e o gestor está com problema de se desfazer das cotas desses fundos, porque ficou uma posição muito grande, né? Eu tenho Iridium, eu confio no gestor, né?
e sei do problema que ele tem, porque ele não pode desovar esse monte de cota no mercado, porque senão ele joga lá para baixo e toma mais prejuízo, né? Aí volta a questão da gestão de risco. Como eu confio no gestor, eu tenho que acreditar que ele vai ser competente ao ponto de fazer a gestão e diminuir o risco, né, ao menor possível. Então, assim, antigamente se analisava muito os fundos, né, principalmente os de tijolos, pela localização. A localização, né? Aí vieram os FIIs de papéis. Aí, gestão. Aí, como eu comecei a investir fora, eu falei assim, cara, no Brasil o pessoal está se apegando muita coisa. Lá fora é muito grande e aqui ainda é muito pequeno. E o principal é realmente a gestão. O que o gestor vai fazer, né? E agora, o que eu vejo, por exemplo, comentaram sobre o BS e a Credit Suisse, né? Eu falei assim, o que o BS vai fazer com a CSHG? Eles querem vender, mas vão vender para qualquer um? Eles falam que eles não vão separar em parte, eles querem vender toda, né? E vai ter alguém que vai se interessar em comprar tudo? Aí eu já li uma notícia que tem um pessoal que estaria se juntando para comprar e depois separar. Os cotistas dos fundos vão ficar satisfeitos com essa possibilidade? Tá tudo aí. Olha só quanta coisa você tem que analisar para você entrar num fundo ou não. É tanta coisa, assim, a decisão acaba sendo solitária. É o seu dinheiro. E voltando ao meu comentário inicial, né? Assim, você vai investir hoje, pensando no amanhã, de olho no passado. Porque a CSHG hoje é uma coisa. Se o BS vender ela, quem me garante que os gestores que estão lá hoje vão permanecer lá? Sim. E mesmo que não seja vendido, mesmo que não seja vendido. Se alguém fizer uma proposta de trabalho melhor para eles vão trocar de gestora, lógico. Tem isso também. Por exemplo, todas as entrevistas que eu já vi de gestores, o senhor, né, o Nod e outros profissionais que trabalham com educação financeira, eles falam assim, me conta um pouco da sua história. Aí tu vê como é que ele já passou em várias gestoras e foi acumulando o conhecimento ali. Então, tipo, o gestor, às vezes está num fundo, aí dentro da própria gestora ele tem mais expertise em outra área, ele começa a migrar para outra área, e às vezes as pessoas nem sabem disso. Não. Aí, como o senhor também comentou agora há pouco, por exemplo, a questão do fato relevante. Tem fato relevante, por exemplo, o RECT. Solta toda hora, alugou, vagou, tantos metros. Outro é 10%, como 20%, né? Se mexer 10%, eu lanço fato relevante. A CSHG, tá lá vagando, tá entrando inquilino no HGLG, só no relatório gerencial. Sim. Então, olha a defasagem das informações para você ter que tomar uma decisão também, né? E o pessoal fica muito imediatista. Eu quero saber agora o que eu faço. Às vezes você não tem as informações todas para você colher e tomar a decisão. Aí vou voltar à questão do colega ali que falou sobre margem de segurança. E eu lembro que o senhor falou assim, o PVP tá 1, ou tá 1,10, ou tá no 0,90, para mim é igual. Só a sua margem de segurança está ali variando ali, né? Aí o outro fala assim, mas tem que ter 15%, tem que ter 20%, senão não... Caiu o seu áudio, Thiago. Não sei por quê. Não estamos escutando, não. Vamos ver, parece que vou... Não. Programa. Agora... Fala aí. Voltou? Sim. Aí, eu fico assim, abismado como é que as pessoas às vezes ficam tentando encontrar a resposta imediata para certas coisas que não tem resposta imediata, né? O que eu faço com esse fundo? Vendo agora, espero. Sabe?
algumas coisas não tem como decidir. Então, às vezes a melhor solução é esperar um pouco, né? Para saber se vai ter solução também, né? Porque às vezes é momentâneo o problema. E muitas vezes a busca por coisas quantitativas, por um índice, por uma resposta que simplifique, mas aí vai da sua experiência de vida, né? Você é engenheiro de risco de trabalho, certo? Tá aí algo que o quantitativo importa quase nada, não é verdade, Thiago? Então... né? Eu faço tudo para tentar prevenir e tal, não sei o quê, mas você não sabe o que vai acontecer, de que maneira vai acontecer, qual a intensidade. Alguém pode estar cheio de equipamento de segurança e mesmo assim se machucar gravemente e tudo mais, né? Na engenharia de segurança do trabalho, a gente tem várias análises, né? Uma delas é a análise de árvore de falhas, né? E ela é toda com percentuais de falhas de equipamentos, por exemplo. A gente analisa a estatística daquela válvula da erro. Então, a gente já sabe que aquela válvula tem um percentual de erro, né? E ela falha em tantos %. Então, a gente vai botar isso lá na falha, lá. E depois dessa válvula falhar, acima dela tem o quê? Tem uma válvula de alívio. E essa válvula de alívio falha em tantas vezes lá, em tantas horas. Então, a gente vai fazendo essas análises, às vezes quantitativas, e não são coisas simples, às vezes são equipamentos com milhões de recursos, e mesmo assim as pessoas se acidentam. Sim. Né? E assim, a sensibilidade para analisar a quantidade de dados é algo assim, que eu vejo que as pessoas às vezes não querem, elas querem para si, mas não têm capacidade de perceber que talvez um gestor faça melhor, né? Uhum. Por exemplo, quando eu comecei a estudar sobre a renda fixa. Aí eu olhei lá, LCI e LCA, legal. Eu dei preferência a LCI do que CDB. Aí eu falei assim, mas, cara, eu não tenho capacidade de ficar analisando toda hora isso. Porque eu não tenho como ficar analisando os bancos, né, que estão lá lançando, os emissores. Aí eu falei assim, vou começar a ver os outros investimentos. Aí eu fui para debêntures. Eu falei assim, me apaixonei pelas debêntures incentivadas, né, de infraestrutura. Eu falei assim, legal, mas eu também não tenho capacidade de analisar isso. Aí eu encontrei um fundo que eu falei assim, eu analisei o fundo, olhei as janelas, né. Aí eu falei assim, gostei desse fundo, vou botar um dinheiro lá. Botei um dinheiro. Já tem 5 anos, né. Em 5 anos, a primeira cota que eu comprei lá rendeu 50%, né? Subiu 50% que eu investi. Aí eu falei assim, 50% em 5 anos tá bom. Para mim tá bom. Aí vieram os FIINFRA. Aí eu falei assim, opa, agora aqui sim, deve ser. Agora eu encontrei algo melhor para mim. Porque eu posso entrar e sair a qualquer momento, sem pagar IR também. E isso vai me gerar um fluxo constante de pagamento. Aí eu falei assim, vou deixar o dinheiro investido no fundo, mas agora a minha prioridade é investir em FIINFRA. Então, até o mercado também vai se modificando ao longo do tempo e você vai tendo que modificar a sua tomada de decisão. Os instrumentos vão se modificando. E às vezes eu vejo a pessoa falar assim, eu vou fazer um curso para aprender a investir. Vou aprender a fazer valuation. Às vezes fazer um valuation, né, de um fundo, de uma ação, é tão complexo que a pessoa, assim, você tem certeza que você quer fazer esse monte de conta? Você tem segurança de fazer esse monte de conta? Não é mais fácil, de repente, você achar uma casa de análise e confiar naquele gestor? Seja uma casa grande ou uma independente, pequenininha, né? Você tem ali contato com um analista direto, né? Possa perguntar coisas a ele. E tem os fundos ainda, né? Os fundos multimercados, fundos de ação. E eu falo assim, a decisão é sua, né? Você vai terceirizar, você vai ter um auxílio, você vai fazer sozinho. E eu vejo as pessoas assim, às vezes ficam mais perdidas do que... Aí isso paralisa, né, do que investir. E eu acho que eu já falei um monte.
Thiago, o seu desabafo é super compreensível. Pode ter certeza que eu e o Nod temos essa mesma vontade de desabafar essas coisas e principalmente consciência que não vamos salvar todas as almas. Tá? As pessoas vão, na sua maioria, escolher de maneiras simplistas demais e muitas vezes isso vai custar caro no curto, médio e principalmente no longo prazo. Então, você pensar que cada vez mais gente consegue ter esse raciocínio de que não adianta eu olhar para trás, eu tenho que olhar para frente, dividend yield não me diz nada. Eu acho que o dividendo reais por cota é muito mais importante do que o índice dividend yield, né? Cada vez mais gente tem noção e vai evoluindo e com isso deixando para trás alguma prática equivocada, uma prática intuitiva e tudo mais. Mas a maioria das pessoas sempre vai buscar a resposta mais rápida, mais simplista. E o nosso trabalho aqui não é para tentar acabar com isso, porque não tem como. Mas saber que cada vez mais gente consegue melhorar a sua forma de investir já é o que nos motiva, certo, Nod? Oh, com certeza, sim. É só pensar o seguinte, gente. Conta fácil de fazer. Quantas pessoas você conhece que perderam dinheiro na bolsa, que saem falando que bolsa é cassino, que bolsa é tudo roubado, ou que tem gente com informação privilegiada, que se aproveita, etc. E quantas pessoas você conhece que dizem que ganham dinheiro e que têm uma relação saudável com a bolsa? Esse é o problema de você seguir o que as outras pessoas falam. A grande maioria das pessoas perde dinheiro na bolsa. Então, se você fizer tudo como eles fazem, o mais provável é que você também perca. Então, às vezes o investimento solitário tem seus pontos positivos, porque se você fizer com todo mundo, talvez tenha problemas. Acho que o próprio gestor passa isso muito por isso, né? Geralmente tem um comitê e tal, ele não toma uma decisão solitária. Mas, se ele fosse dar ouvido a todos os cotistas e a opinião de todos os cotistas, aí ele estava perdido, né? Ele não tomava decisão nenhuma. Bem, obrigado pelo espaço aí e desculpa pelo desabafo. Imagina, obrigado você, apareça sempre. Um abraço, Thiago.